Fala nerds, aqui é o Totti, como vocês podem ver aqui embaixo. São mais ou menos 4 horas da manhã. Eu resolvi gravar o meu vídeo sobre Easter eggs, já que a Páscoa tá vindo esse domingo e eu tenho vídeos aos domingos, terças, quintas e domingos, e eu resolvi falar sobre Easter eggs em Batman vs Superman. Então, uma referência já a caça aos ovos de Páscoa. Então eu vou falar sim de 35 ou mais Easter eggs que você vai achar em Batman vs Superman. Se você é um daqueles tipos de crítico que não gostam muito de referência de HQ em filmes de HQ, talvez esse vídeo não seja pra você. Então eu vou pegar o meu caderninho e eu vou falar com spoilers. Cuidado, pra quem não viu o filme ainda, se quiser ver, veja por sua conta em risco. Eu vou pegar o meu caderninho e eu vou falar pra vocês com spoilers 35 ou mais referências de Batman vs Superman. A cena inicial é obviamente uma referência ao Watchmen. Como o Snyder é o mesmo diretor de Watchmen, ele fez uma entrada à la Watchmen até demais. A cena é quando os pais do Bruce morrem e é super bem feita, é claramente uma referência ao Watchmen. A Torre Wayne sendo destruída pelo Zod é obviamente uma referência também a Man of Steel, o primeiro filme que deu origem a todo esse universo da DC e que não é totalmente creditado por isso, como se Batman vs Superman fosse o primeiro filme de todos. Batman vs Superman também mostra para os fãs de que Man of Steel estava lá e que deu origem a esse universo, tem que respeitar. Quando o Bruce recebe aquele bilhete "You let your family die", você deixou sua família morrer, todo mundo pensou que era o Coringa no trailer, mas a gente depois descobre que era o Lex Luthor mandando essa carta. Provavelmente para desestabilizar o Bruce, assim como o Coringa faz nos quadrinhos e acredito que vai fazer em filmes futuros. A gente vê também a pichação no traje do Robin, que é claramente feita pelo Coringa. As letras são parecidas, então eu acredito que a ideia do Lex era realmente destabilizar o Bruce e colocar ele contra o Superman, o que a gente acaba descobrindo no filme que é verdade, e ele usou sim esse artifício de parecer que fosse o Coringa, inclusive eu acho que o Snyder usou isso no trailer para atrair a audiência para o filme, e no caso do Lex, para atrair a atenção do Bruce. Falando em Lex, ele cita os demônios vindo do céu, que são basicamente uma referência aos parademônios, que são crias do Darkseid, referenciando ainda mais a vinda do Darkseid como vilão de Liga da Justiça parte 1 e parte 2. Quem tá mais ansioso do que eu? Acho que ninguém. Talvez o Lex, que ele tá super ansioso, ansioso pra vinda desses demônios do céu aí, esse grande vilão Darkseid. Mudando para uma bela visão, a gente está falando do terninho branco que a Gal Gadot usa no primeiro encontro com o Bruce Wayne. A gente vê esse terninho como uma referência a um macacãozinho que era usado nos anos 70 pela Diana Prince como um disfarce do seu alter ego, que é obviamente a Mulher Maravilha. Haha, rolou também a pose do Cavaleiro das Trevas quando o Batman joga aqueles... quando o Batman se joga entre aqueles prédios e tudo mais, no estilo Homem-Aranha dele que ele faz. Inclusive teve uma referência também, mentira, não foi uma referência, mas foi bem filme de terror, aquela parte que o Batman escala o teto, foi assustador. Eu entendo porque os bandidos iam sair correndo totalmente do Batman, que nesse filme parece um demônio de filme japonês. O sonho, o pesadelo do Batman também faz uma referência a um possível futuro estilo Injustice, onde o Superman pode estar com um grande exército aí tomando conta do mundo como um grande déspota, e é mais ou menos sobre isso que o Flash do futuro volta para falar com o Bruce. A morte da Lois Lane pode acabar desencadeando esse grande universo que a gente conhece pelo Flashpoint, pelo Injustice, em universos paralelos que se cruzam. A gente vê também o grande símbolo do Darkseid, o que faz parecer que pode ser uma premonição, assim como os parademônios atacando no deserto. Isso é obviamente uma grande referência. Bill Finger, finalmente creditado como um dos co-criadores do Batman. Isso é uma grande vitória, pode parecer pouco para vocês, mas o Bill Finger nunca antes foi creditado como um dos co-criadores do Morcegão, e Bob Kane geralmente levava todo o crédito, que foi diferente nesse filme. Inclusive Jim Lee e Frank Miller foram creditados também, o que fez uma grande diferença, e obviamente tem pedaços de cada um desses criadores do universo do Batman nesse filme. Claro que as pérolas sendo arrancadas do pescoço de Martha Wayne, assim como acontece em The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, foi uma grande referência aos quadrinhos. A cena foi perfeita, assim como só o Snyder, um grande leitor de quadrinhos, pode fazer. Foi uma super referência, super bem feita e, aliás, grande abertura de filme. A gente tem o Anatoly Kniazev, que é o KG Beast,
que é a versão dele dos quadrinhos. Ele é aquele cara que acaba meio que traindo todo mundo no início da cena do deserto, em que a Lois está em perigo, e a gente vê que ele morre logo no início, mas ele é uma referência a um dos empregados da Mother Russia, que é a Mama Rússia, nos quadrinhos, uma vilã clássica do Batman, e uma grande referência aí à águia de 2 cabeças que ele usa no pescoço, é o símbolo da Rússia. Lex chega a chamar o Superman de fantasma no filme. Eu não sei como é o filme em português, mas existe um filme, Mask of Phantasm, do Batman, que foi tipo o primeiro longa animado do Batman a fazer enorme sucesso, que também fala sobre uma trama onde o Batman tenta balancear a vida dele amorosa com a vida de herói, e também fala sobre ele ser incriminado por vários assassinatos. Então a gente acredita que a referência ao fantasma não foi em vão, é claramente uma referência a esse filme, The Mask of Phantasm. Obviamente, o flerte com a Diana Prince e o Bruce faz uma referência à grande ladra e mulher-gato, Selina Kyle. A gente vê a Selina Kyle como grande parte da história do Batman, ela surgiu nos anos 30. Claro que quando ele se fala que ele já teve mulheres como ela anteriormente, ele estava falando, obviamente, da nossa querida Selina Kyle. A gente vê que a Wonder Woman, a Mulher Maravilha, não gostou nada da comparação e falou rapidamente que não existe outra mulher como ela, dizendo que, separando bastante o personagem dela com a personagem da Selina Kyle. Mesmo assim, referência. Capitão América tá brilhando os olhos de tanta referência. Bem, a assistente asiática de Lex, que acaba explodindo naquela magnífica cena do Capitólio, sendo explodido pelo plano maligno do Lex, acaba sendo muito mais importante do que ela é no filme. A gente espera até que na cena do corte do diretor tenha um pouco mais sobre ela, porque não teve muita coisa. Ela surgiu na série animada do Superman em 96, e ela era assistente do Luthor, a única assistente que conseguiu chamar ele de Lex sem ser demitida. Ela tem grande poder na Luthor Corp, e a gente imaginava que ela ia ter mais destaque no filme. Ela acabou meio que sendo uma personagem um pouco mais quietinha que explodiu junto com a senadora. Muitos estão dizendo que o Lex do filme é totalmente destemperado e fora dos limites do que o Lex Luthor realmente é nos quadrinhos. Mas vocês estão enganados, o Lex Luthor do filme foi introduzido em All Star Superman, quando era um Lex Luthor que estava contra o Superman só por ele ser um alien, e ele queria eliminar essa possível ameaça louca aí do planeta, e ele queria provar que o ser humano podia ser melhor do que esse alienígena, e foi daí que o nosso Deus Snyder tirou a ideia de criar o Lex Luthor totalmente louco, a fim de usar o Batman para destruir o Superman, e querendo criar o Apocalipse para que ele pudesse destruir o Superman com mais facilidade, provando a sua superioridade e o seu complexo de Deus. A gente tem 3 referências ao Mágico de Oz. A gente tem o Perry White dizendo que ele bateu os sapatos e voltou pro Kansas. A gente tem também o Lex relacionando a Kryptonita à Cidade das Esmeraldas, que é claramente uma referência a Oz. E quando o Doomsday, o Apocalipse, acaba jogando um pouco de detrito em cima do Clark, jogando ele longe, ele acaba botando os pés pra fora, assim como a Bruxa Má do Leste, que é clássico de O Mágico de Oz. As referências bíblicas são inúmeras, é claro. Lex Luthor não faz só referências bíblicas, mas também referências a mitos gregos, o que faz até a Mulher Maravilha revirar os olhos numa parte, o que é muito engraçado, não sei se vocês notaram, mas a referência de se o homem não pode matar Deus, o diabo vai matar, é uma referência clara quando ele cria o Apocalipse. O julgamento de Clark no Capitólio é obviamente também uma grande referência a ele ser comparado a Jesus, o Salvador, o que veio, né, o que morre e ressuscita, e também a parte em que ele salva a menininha do incêndio e todos querem tocar nele, lembra as passagens de Jesus na Bíblia onde o povo queria tocar nele para ser curado. A gente nem precisa falar que os trajes que o Batman usa e também todas essas armadilhas para o Superman são uma incomensurável e série de referências ao Cavaleiro das Trevas. A armadilha sônica que acaba não funcionando, todos os jatos e até a forma que ele é derrotado no final lembra muito The Dark Knight do Frank Miller, que é um excelente quadrinho para quem ainda não deu uma olhada, e temos uma animação muito boa também. A frase "deve haver um Superman" é uma referência a mestres do universo, que são mais conhecidos como os mestres de Oa, os grandes aliens que estão sempre por trás das ações dos Lanternas Verdes. Em Mestres do Universo de 1972, esses guardiões de Oa sentenciaram o Superman a um julgamento, pensando assim, será que deve haver um Superman, já que as atitudes e as habilidades deles interferem tanto na vida da humanidade? Será que deve haver um Superman? Você saiu do cinema
se indagando isso, eu acredito que os Guardiões de Oa, desde 72, estão tentando resolver essa situação. Claro que a viagem no tempo de Flashpoint acabou sendo uma grande referência em Batman vs Superman. Você nunca viu o Flash daquele jeito, eu particularmente não sou um fã do Ezra Miller como Flash, adoro o Ezra Miller, ótimo ator, mas ainda não me acostumei com a ideia, já que o Flash é meu super-herói favorito. Eu achei a viagem no tempo excelente, apesar de ter sido muito rápida, claro, porque não tinha tanto tempo, mas assim, maravilhoso, e foi uma clara referência a Flashpoint, e o uniforme dele parecia Injustice dos jogos, então vamos ver no que vai dar. O Homem-Morcego, conhecido mais pelos quadrinhos meio de horror do Batman, também aparece no Pesadelo do Batman. Aquele morcegão negro que acaba dando um medo em todo mundo no cinema e um susto do caramba, é um personagem dos quadrinhos que também poderia ser introduzido como um dos vilões do Batman um dia. O Lex entrando facilmente na nave alienígena acaba sendo uma referência para Superman 2, aqueles antigos do Christopher Reeve, sabe? Você sabe qual é. Você não viu esse filme? Vai ver esse filme! Bem, o Lex entra na Fortaleza da Solidão com muita facilidade e acaba também lembrando um pouco do enredo, que Superman 2 tem muito a ver também com o Lex e a Lois. Tem a cena da banheira, e você acha que apareceu parte dos seios dela naquela cena da banheira ou foi apagado de alguma forma? Porque não dava pra ver nada, mas a água era literalmente transparente, então vai entender, né? O lugar onde a Diana Lane, né, a atriz que faz a Martha Kent, trabalha se chama Raleigh's Dinner, que é onde acontece uma das histórias mais referências do Lex Luthor nos quadrinhos. Em Superman número 9, o Lex tem o seu primeiro surto de psicopatia quando entra nesse restaurante, Raleigh's Dinner, e oferece a uma das suas garçonetes 10 milhões de dólares para entrar num carro com ele e não perguntar nada. Depois ele volta pro carro e reflete sobre a situação, meio que tentando mostrar para essa garçonete que ele tem todo o poder sobre o destino dela, e ela não tinha escolha alguma no fim das contas. É engraçado ver a referência da Martha sendo uma garçonete desse lugar e obviamente mostrando que o Lex também achava que ela não tinha nenhum dizer sobre o futuro dela, ele comandava tudo. O cameo do Aquaman é claro que foi fantástico, apesar de ter dado pra perceber que ele não estava respirando embaixo d'água. A gente percebe ele voando como o Superman voa no ar, mas óbvio, nadando na água, e isso prova que Atlantis pode ser verdadeira, né? E vai ser, eu acredito, depois de terem colocado aquela atriz como a Mera. Amber Heard como Mera, eu acho que é uma adaptação legal e que prova que Atlantis existe, então mal posso esperar. É claro que o cameo do Cyborg foi uma referência grande ao Robocop, mostrar toda aquela pessoa desfigurada ali, como é nos quadrinhos, mas não tão brusco. Uma grande referência a Robocop, que foi o primeiro a fazer algo do tipo, esse ser humano robô, e todo aquele acidente e a queimadura. Provavelmente com o Cyborg vai ser exatamente como foi nos quadrinhos, mas a gente vê também ali uma possível caixa materna, um tipo de arma alienígena da vez, que pode ter dado início ao nosso querido Cyborg Victor Stone. Espero que seja super bem feito, porque eu adorei esse cameo do Cyborg e achei bem sinistro também. É engraçado também comentar, claro, todos os logos que o Lex já criou para esses super-heróis da Liga. Menos um trabalho para esses heróis, é claro, foi totalmente fanservice, e eu acho que foi bem fanservice mesmo, e eu adorei a ideia de que ele meio que criou uma marca para eles, com esse sentimento que ele tem de megalomaníaco, de cuidar de tudo. Ele já até criou a Liga da Justiça sem saber. É claro que a gente tem o Steve Trevor, que é o Chris Pine, na foto antiga da Wonder Woman, da Mulher Maravilha. Nossa, a gente vai ter o arco do Steve Trevor no filme da Mulher Maravilha agora comprovadamente, apesar de ter todos os boatos e, claro, a escalação dele como Steve Trevor. Cara, é incrível ver isso se tornando verdade na animação de Mulher Maravilha de 2009. Se você não viu, corre pra ver. É um excelente arco e eu espero que eles façam muito parecido, e com o vilão sendo Ares, que seria perfeito. O Deus da Guerra, que pode fazer com que ela tenha que se afastar da humanidade. O que vocês acham? A voz do presidente, quando ele manda atirar a ogiva nuclear contra o Doomsday, o Apocalipse e o Superman, é a voz do ator Patrick Wilson, que fez o Coruja, o The Owl, no Watchmen. Então, é claro, é uma referência a Snyder e a esse ator que encarnou o Coruja. O pai de Clark, o pai adotivo, Jonathan Kent, aparecendo como a consciência do herói e também fazendo uma referência a Lana Lang e quando a fazenda dela inundou. Obviamente é uma grande referência à relação entre eles e ao peso de ser um herói e mostrar seu rosto que o Clark sente até hoje.
É claro, os grafites em forma de exclamação que lembram o Riddler, que é o Charada. Claro que é uma grande referência, o Snyder pensou em colocar o Charada nesse filme como parte de tudo, mas decidiu no final que não cabia, o que eu acredito seja uma ótima decisão, guardar um belo Charada pro filme solo do Batman, que por acaso vai ser escrito e co-dirigido, provavelmente, pelo próprio Ben Affleck. Você acredita nisso? É claro que a evolução do Doomsday, do Apocalipse, depois da ogiva nuclear, é uma grande referência aos quadrinhos. Os fãs reclamaram que ele parecia um Tartaruga Ninja e tudo mais, e agora, BUM! Todos aqueles spikes da evolução dele, uau, eu super esperava por isso. E é claro que o Apocalipse também é uma referência grande ao Frankenstein, e o Dr. Frankenstein, é claro, o nosso psicopata Lex Luthor, que entregou esse monstro para a humanidade, mais uma vez tentando provar que é Deus e que pode fazer o que for necessário para derrotar o Superman. É claro que a criação do Apocalipse lembrou muitos de nós do Bizarro, é claro. Ele foi criado como um clone do Zod pelo próprio Zod no início, e é claro que a gente ia lembrar disso, sendo que agora ele é basicamente um clone genético do Zod misturado com o Lex Luthor, o que é claro uma grande referência também ao Superboy, o Connor, que obviamente deve aparecer em alguma parte depois desse mix aí que aconteceu o Apocalipse. Então eu acho que o Bizarro, o Apocalipse e o clone do Superman, que é o Superboy, estão todos misturados nesse cara aí. E no evento pós-crise, a história fica ainda mais parecida. Lex usa o DNA do Superman para criar um herói, um soldado que possa lutar por ele, e acaba criando o Bizarro. Então, claro, a referência é ainda maior no evento pós-crise. Vou terminar com nada mais nada menos do que a Lois debruçada sobre o corpo do Clark. Obviamente é uma referência à morte do Superman, como toda a trama até aí. O caixão é uma referência à animação, à morte do Superman, do Jim Lee, que foi também fantástica. Aquele caixão e tudo mais foi até feito por um fan-filme há um tempo atrás, onde eles fizeram um caixão parecido em homenagem a esse filme do Jim Lee, a morte do Superman. E óbvio, ao quadrinho, a imagem da Lois lá. Não sei se são spoiler pra vocês, mas na realidade, o Superman no quadrinho, ele acaba por estar apenas hibernando para se recuperar, o que é óbvio, todo mundo sabe que ele vai estar aí para a Liga da Justiça parte 1, e ele estava na verdade hibernando, um sono de cura, para que ele possa ficar 100% pro filme da Liga. Então a última referência do vídeo é a morte do Superman, que foi fantástica. Então, está aí, entreguei pra vocês 35 ou mais referências, mesmo que misturadas, no filme Batman vs Superman. Você gostou? Deu muito trabalho, então se inscreva nesse canal, dê um like pra mim e eu vou continuar fazendo vídeos maneiríssimos pra vocês assim. Boa Páscoa pra vocês, eu espero que vocês continuem caçando esses easter eggs, não só nos filmes da DC e tudo mais, da Marvel e de heróis, mas também procurando aí esses ovos de Páscoa que são os sentimentos que a gente tem que ter pela nossa família, sendo renovados nesse domingo de Páscoa. E eu espero que o Superman renasça aí depois do terceiro dia e traga pra gente aí uma excelente Liga da Justiça parte 1, junto com todos os outros integrantes. Eu sou o Totti, é um prazer falar com vocês novamente. Até a próxima. Se você gostou, se inscreve aí, dá um like e volte sempre.